Olá, eu sou a Rafa. Sejam todos muito bem-vindos a esse canal Química para Todos. Na aula de hoje, nós vamos continuar falando a respeito de funções orgânicas, com ênfase em hidrocarbonetos, passando por isomeria, propriedades e principais funções desses compostos. Bora para a aula? Na aula de hoje, nós vamos continuar falando a respeito dos hidrocarbonetos. Começaremos a aula falando a respeito das isomerias, os tipos de isomeria que a gente pode encontrar nos compostos orgânicos. Falaremos sobre as principais propriedades dos compostos orgânicos hidrocarbonetos e também das principais reações que eles podem realizar. Começando então com a isomeria, nós temos três tipos de isômeros que são chamados isômeros estruturais, isômeros geométricos e isômeros óticos. Nós vamos ver um pouquinho de cada um deles. Vamos pegar como exemplo essa molécula, C4H10. Nós sabemos que então ela tem 4 átomos de carbono e 10 átomos de hidrogênio. Mas que molécula é essa de fato? Nós podemos dizer que essa molécula contendo 4 carbonos e 10 hidrogênio pode ser o metilpropano, mas ela também pode ser o butano. E aí, como que a gente sai disso? Como que a gente determina qual é de fato essa molécula? Não tem como. Ela pode ser uma ou outra. Por quê? Porque são isômeros. O que significa serem isômeros? Eles são formados pelo mesmo número de átomos, porém com sequência diferente. Então, se a gente olhar a molécula do metilpropano, nós temos que ela tem 3 átomos de carbono na sua cadeia principal e um grupo metil. Já o butano, nós temos que ele é formado por uma única cadeia, sem ramificações, contendo 4 átomos de carbono na sequência. Esse tipo de isômeros, então, são chamados de isômeros estruturais, porque eles apresentam a mesma estrutura química, a mesma quantidade de átomos, porém com uma sequência de distribuição desses átomos diferentes. Vamos pegar agora outro exemplo. Vamos pegar essa molécula aqui, composta por um CH3, CH, dupla CH, CH3. Como que a gente pode então representar essa molécula espacialmente? A gente pode escrever dessa forma, tendo um carbono formando uma dupla com outro carbono e um CH3 em cada um deles e um hidrogênio também. E se a gente representar dessa forma, com os dois CH3 em uma mesma região, de um mesmo lado da molécula, nós dizemos então que esse composto é chamado de cis-2-buteno. Agora, se eu representar essa molécula com os grupos metil nessa posição, nós chamamos então essa molécula de trans-2-buteno. Nesse caso, a gente tem a mesma sequência de átomos, o que vai mudar somente é a geometria da molécula. Por isso, então, esses isômeros são chamados de isômeros geométricos. Existe ainda um outro tipo de isomeria que é um pouco mais difícil de identificar. Vamos pegar como exemplo as palmas das nossas mãos. Se a gente colocar palma com palma, uma palma de uma mão de frente com a palma de outra mão, nós vamos ver que elas são imagens especulares uma da outra, mas elas não são superponíveis. O que isso quer dizer? Se a gente colocar a mão sobre a mão, a gente vai ver que elas são diferentes, elas não são exatamente iguais. E isso é um tipo de isomeria. Aqui nesse exemplo, a gente tem um carbono que tem 4 ligantes diferentes. Então, a gente tem um hidrogênio, um grupo NH2, um grupo R qualquer grupo de átomos e um grupo COOH. A gente tem 4 grupos diferentes ligados a esse carbono. E é essa propriedade que confere esse tipo de geometria. Para a gente ter esse tipo de geometria, que é chamada de geometria ótica, nós temos que ter essa condição, que é a presença de um carbono quiral. E aí, apresentando um carbono quiral, a gente tem um par de enantiômeros, ou também chamados de isômeros especulares. Vamos pegar como exemplo essa molécula e observar esse átomo de carbono central aqui. Vamos observar quais são os ligantes a esse átomo de carbono. Nós temos um grupo CH3CH2, um grupo etila, um grupo CH3, um grupo metila, outro grupo CH2CH3, outro grupo etila,
e um hidrogênio. Nesse caso, esse carbono central ele é chamado de aquiral. Agora vamos pegar uma molécula bem similar, mas com algumas particularidades e de novo observar o átomo de carbono central. Aqui a gente vai ver que os grupos ligados a esse átomo de carbono central são um CH3CH2, um grupo etila, um CH3, um grupo metila, um CH2CH2CH3, um grupo propila e um átomo de hidrogênio. Nesse caso, a gente vê que os 4 ligantes desse átomo de carbono central, eles são diferentes. Se eles são diferentes, nós dizemos que esse carbono central, ele é dito quiral. Os enantiômeros, os isômeros óticos, eles têm propriedades químicas idênticas, exceto quando reagem com outros compostos também quirais. Como muitas moléculas bioquímicas são quirais, os enantiômeros podem ter cheiro e atividade farmacológica diferente. Nas propriedades químicas, eles não apresentam diferença. A diferença desses pares de enantiômeros está nas suas propriedades físicas, principalmente na capacidade de girar o plano de polarização da luz. Cada um dos enantiômeros vai girar de forma diferente. Esses são os principais tipos de isomeria que a gente pode encontrar nos compostos orgânicos e agora a gente pode então começar a falar a respeito das propriedades dos hidrocarbonetos, dos alcanos, dos alcenos e dos alcinos. A gente começa então com as propriedades dos alcanos, em especial com o ponto de fusão e o ponto de ebulição desses compostos. O ponto de fusão e de ebulição dos alcanos vai ser diferente dependendo do tamanho das cadeias que os constitui e da presença ou não de ramificações nessas cadeias. Alcanos com cadeias longas e não ramificadas tendem a ter ponto de fusão e de ebulição maiores do que seus isômeros ramificados, porque eles têm um melhor empacotamento e, assim, um aumento das interações intermoleculares entre eles. Então, as interações intermoleculares é o que vai dizer a respeito das propriedades físicas desses materiais, porque é a força que une as moléculas que vai determinar a energia necessária que a gente precisa para fazer com que esse material passe de um estado físico para outro. Para a gente entender melhor esse conceito, vamos pegar esse exercício aqui, esse exemplo. Dados pares de alcanos, diga qual deles apresenta o maior ponto de ebulição. Então, no primeiro caso, nós temos um CH3, CH2, 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 CH3. Nós temos, então, o pentano. E a gente quer comparar esse pentano com essa outra molécula aqui, CH3, 2, CH2, 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 CH3. Nesse caso aqui, como esse CH3 está entre parênteses e a gente está dizendo que tem dois grupamentos desses, nós sabemos, então, que apresenta uma ramificação. Então, nós estamos comparando um composto sem ramificação, uma cadeia linear, com uma cadeia contendo um grupo metil. O que a gente pode esperar, então, nesse caso? A gente pode esperar que essa molécula em A, ela apresenta um maior ponto de fusão e um maior ponto de ebulição quando comparado com essa cadeia em B. Por quê? Se a gente não tem ramificações, a gente vai ter um empacotamento mais efetivo da molécula e, por isso, uma força intermolecular maior. Então, se a gente procurar na literatura, a gente vai ver que o ponto de ebulição dessa molécula, por exemplo, é de aproximadamente 36 graus Celsius. Já dessa outra molécula, que tem até um grupo CH3 maior, é um pouquinho mais pesada, mas apresenta ramificação, é de aproximadamente 28 graus Celsius. Agora, se a gente comparar essa mesma molécula, esse mesmo pentano que a gente representou aqui em 1, com uma cadeia um pouco menor que ela, mas sem ramificação, ainda assim, essa molécula aqui vai ter um ponto de ebulição maior, porque essa aqui apresenta uma menor quantidade de átomos e, por isso, uma menor massa molecular. E é assim, quanto menor a massa molecular, se a gente estiver comparando compostos lineares sem ramificações, quanto maior a massa, maior vai ser o ponto de ebulição e de fusão. Entendendo um pouquinho a respeito dessas propriedades dos alcanos, nós podemos passar então a respeito das suas principais reações químicas. Os alcanos anteriormente, eles eram conhecidos como parafinas, porque eles apresentam baixa reatividade. Por exemplo, se a gente tentar reagir os alcanos com ácido sulfúrico
ou então com ácido nítrico, ou então com agentes oxidantes fortes como permanganato de potássio, ou ainda uma base forte como o NaOH, a gente vai perceber que em nenhum dos casos essa reação acontece. Em nenhum desses reagentes fortes, os alcanos são capazes de sofrer reação química. Mas por que será que esses grupos são tão estáveis? Essa explicação é dada através da termodinâmica desses compostos. Eles apresentam uma entalpia de ligação bastante elevada. Olha só, a energia de ligação da ligação simples de carbono-carbono é de um ΔH de 348 kJ por mol. Da ligação simples CH é um ΔH de 412 kJ por mol. Quando a gente fala de ligação química, a gente fala do rompimento de ligações para a formação de ligações novas. Então, se a gente está falando de um alcano, a gente está falando somente de ligação carbono-carbono, carbono-hidrogênio. Simples ligação de carbono-carbono e ligação carbono-hidrogênio. Elas apresentam um valor de entalpia bastante elevados. Então, para que essas ligações sejam rompidas, vai ter que se formar ligações ainda mais estáveis. E os alcanos só vão sofrer reação se for para formar moléculas que contenham C+O, COH ou CF. Por quê? Olha só os valores de entalpia dessas ligações. A ligação C+O tem uma entalpia de 747 kJ por mol. A ligação carbono OH tem um ΔH de 360 kJ por mol. E a ligação carbono-flúor tem um ΔH de 484 kJ por mol. Veja que essa energia aqui é bastante elevada porque a gente tem duas ligações para serem quebradas nesse caso. Então, os alcanos eles só vão sofrer reações se for para formar moléculas que contenham esses tipos de ligações, porque aí sim é energeticamente favorável. Caso contrário, isso não vai acontecer. É por esse motivo, então, que os alcanos são frequentemente usados como combustíveis, porque eles conseguem sofrer reações de combustão. Porque numa reação de combustão, a gente tem formação de CO2. Então, a gente tem um ΔH negativo de 890 kJ por mol, por exemplo, quando a gente faz a queima de uma molécula de CH4 do gás metano. Para a queima do gás metano, a gente tem então que ocorre a quebra da ligação CH, formando uma ligação OH. Então, a gente tem a quebra das ligações CH do metano para formar as ligações OH da água. A gente vai ter a quebra da dupla ligação do oxigênio para formar a dupla ligação do carbono com o oxigênio na molécula de CO2. Então, por isso, as reações de combustão dos alcanos são favorecidas, elas são energeticamente favoráveis. E é esse o motivo da principal reação química que acontece entre as moléculas de alcano serem reações de combustão. Mas nós temos também outros tipos de reação que podem ocorrer nos alcanos. Nós temos reações de substituição também, por exemplo. O que acontece nesse caso? Vamos pegar como exemplo essa reação do gás metano com o gás cloro, formando o cloro-metano e ácido clorídrico. O cloro-metano é apenas um dos produtos. Quando a gente tem excesso de gás cloro, a gente pode formar o diclorometano, que é o CH2Cl2, a gente pode formar o triclorometano, que é o CHCl3, que também é mais conhecido ainda como cloroforme. E também a gente pode formar o tetraclorometano, que é o CCl4. Como que ocorre essa reação de substituição, então? A gente tem um mecanismo dessa reação. A gente tem um mecanismo que começa por uma etapa de iniciação, pois o tipo de mecanismo dessas reações é dito mecanismo radicalar em cadeia. Então, na etapa de iniciação, a gente tem a formação de espécies radicais que são muito reativas. Então, a gente vai ter o gás cloro sendo quebrado em duas espécies bastante reativas, duas espécies radicalares. Isso acontece com a presença de luz ou de calor. Os radicais de cloro, então, eles irão atacar as moléculas de metano e extrair um átomo de hidrogênio delas, numa etapa que a gente chama de propagação. O H3C, nesse caso, ele ainda é um radical. Na etapa de propagação, então, a gente vai ter esse cloro radicalar atacando o CH4 e formando o CH3 também radicalar.
Sendo radicalar, ele também é bastante instável e ele também vai atacar uma molécula de cloro. Atacando essa molécula de cloro, a gente começa a ter a formação do clorometano nesse caso. E nós temos de novo a formação de mais um átomo bastante instável de cloro, esse cloro radicalar, e por isso essa etapa é chamada de propagação. Enquanto tiver esse radical ali, a gente vai ter a propagação e a formação de novas moléculas. E para terminar essa reação, a gente tem uma etapa de término, em que um radical de cloro pode se unir a um radical CH3 e aí formar uma molécula bastante estável, que nesse caso é o clorometano. E aí, como a gente viu que pode formar o clorometano, diclorometano, triclorometano ou tetraclorometano, a gente tem então que esse tipo de reação geralmente não é muito limpa. A gente acaba obtendo uma mistura bastante complexa desses compostos, que fica até difícil depois de separar. Essas, então, são as principais reações que acontecem entre os alcanos, as reações de combustão e as reações de substituição. Agora, então, a gente pode passar a falar um pouquinho a respeito das propriedades dos alcenos. As propriedades dos alcenos, elas são fortemente influenciadas pela presença da dupla ligação. Todos os 4 átomos ligados a um grupo C-C localizam-se no mesmo plano e estão travados naquela posição pela resistência à torção da ligação π. Desse modo, as moléculas de alcenos elas não podem se enrolar formando umas bolinhas de modo tão compacto como as moléculas de alcano. E por isso, elas não se empacotam tão próxima quanto eles. Assim, os alcenos eles tendem a apresentar um ponto de fusão mais baixo que os alcanos, porque eles vão apresentar interações intermoleculares mais fracas. Então, se compararmos alcenos com alcanos de peso moleculares similares, a gente vai ter que os alcanos eles apresentam ponto de fusão e de ebulição mais elevados. Sobre as reações dos alcenos, nós temos que esses grupos são bem mais reativos do que os alcanos. Por quê? Porque é possível fazer a substituição da ligação π por 2 ligações químicas através de uma reação chamada de reações de adição. A ligação dupla C-C ela é relativamente mais fraca, pois a interpenetração é mais fraca. Um dos exemplos desse tipo de reação é a halogenação, em que a gente tem a introdução de um halogênio, lembrando que o halogênio são os átomos da família 7A, flúor, cloro, bromo, iodo e até o astato, mas não com tanta frequência. Então aqui a gente tem como exemplo um eteno reagindo com o gás cloro, formando um composto que apresenta cloro em substituição a um dos hidrogênios. Nós temos também ainda a hidrohalogenação, que é a reação então de moléculas de alceno com ácidos, ácido clorídrico, ácido fluorídrico, ácido bromídrico e ácidos da família 7A dos halogênios. E aí, nesse caso, a gente vai ter a substituição da dupla ligação por uma ligação simples, a incorporação de um hidrogênio em um dos carbonos e de um cloro no outro carbono ou qualquer outro tipo de halogênio. A região onde se encontra a dupla ligação, ela apresenta uma elevada densidade eletrônica, pois ela apresenta uma maior concentração de elétrons nessa região. Essa elevada densidade eletrônica, ela vai ser responsável por atrair reagentes chamados de eletrófilos. Então, vai apresentar a atração desses eletrófilos. Mas o que são eletrófilos? Eles podem ser uma espécie carregada positivamente ou uma espécie que tem ou adquire uma carga positiva parcial no decorrer da reação. Como assim? Como assim pode apresentar a formação de uma carga no decorrer da reação? Vamos entender melhor com um exemplo. Vamos pegar como exemplo a bromação do eteno, que é um tipo de reação que pode acontecer, que também é um tipo de halogenação. Então, a gente tem aqui um eteno, CH2CH2, com uma dupla ligação, mais uma molécula de gás bromo, formando então CH2Br, CH2Br. Para a gente entender o mecanismo de reação, vamos representar essa molécula de eteno dessa forma aqui, deixando em evidência a dupla ligação. A gente viu então que a dupla ligação é uma região de alta concentração eletrônica, então vai atrair eletrófilos nessa região. Nesse caso, o eletrófilo, então, é a molécula
de Br2. A molécula de Br2 é uma molécula apolar. Ela não apresenta a polaridade em nenhuma direção, porque a gente está falando de uma molécula composta de átomos iguais. Mas, quando ela se aproxima dessa dupla ligação, a gente vai ter a formação de densidade eletrônica momentânea durante essa reação. Então, um dos átomos de bromo vai se aproximar dessa dupla ligação e a densidade eletrônica, então, da molécula de bromo vai ficar direcionada para esse outro bromo aqui. Com isso, a gente vai ter a formação de um grupo de transição com essa característica aqui, em que o bromo vai assumir essa dupla ligação, então ele vai se ligar aos dois carbonos e vai ficar com uma carga positiva. Essa carga positiva, então, vai ser responsável por atrair o outro bromo com uma carga negativa. Então, a gente tem carga positiva, essa carga negativa desse outro bromo, ele vai atacar um dos carbonos que está com déficit baixo de elétrons e vai fazer, então, com que essa ligação se rompa e o bromo fique fazendo somente uma ligação com um dos carbonos e esse outro bromo faz a ligação com o outro átomo de carbono. Então, no início, a gente tinha uma dupla ligação e depois que a reação ocorreu, a gente passou a ter uma ligação simples no lugar. A gente viu que outra classe de hidrocarbonetos que também apresenta dupla ligação são os compostos aromáticos. Como que ocorre a reação em compostos aromáticos, então? Vamos pegar o exemplo também de uma bromação, mas agora a bromação do benzeno. Nesse caso da bromação do benzeno, a gente vai ter uma reação que é dita de substituição e não de adição. Isso vai acontecer porque os compostos aromáticos, eles são compostos muito estáveis. Então, para realizar uma reação de substituição, ela é favorável do que fazer uma reação de adição. Então, a gente vai substituir um dos hidrogênios do benzeno, por exemplo, por um outro grupo. A bromação do benzeno, por exemplo, a gente vai primeiramente usar o brometo de ferro 3, que ele vai agir como um ácido de Lewis, e ele vai se ligar à molécula de bromo, que nesse caso está se comportando como uma base de Lewis. E aí, quando isso acontece, a gente vai ter a formação da densidade eletrônica aqui, para uma carga parcial positiva em cima desse bromo e negativa em cima do brometo de ferro 3. Por que é necessário essa primeira etapa, então? Porque o benzeno, ele é muito estável, então o bromo não é capaz de sozinho, só com a sua aproximação, fazer com que a reação aconteça. Mas aí, quando ele reage com o brometo de ferro 3, ocorre essa formação de carga aqui, e aí sim ele tem capacidade energética para se ligar para começar a reação com o benzeno, porque nesse caso ele se torna então um eletrófilo mais forte. Então vamos ver como que a reação acontece. Vamos pegar aqui então uma molécula de benzeno. Eu deixei evidenciado esse hidrogênio aqui, mas a gente lembra que tem um hidrogênio em todos os outros átomos de carbono. E ele vai reagir então com esse complexo que foi gerado numa etapa inicial. Então a gente vai ter que a dupla ligação, ela vai começar a se aproximar desse complexo aqui. E aí a gente vai ter a formação de um composto intermediário com uma carga positiva em cima de um dos carbonos e uma molécula de FeBr4 negativa. Então a gente tem a compensação das cargas nesse caso. A reação vai acontecer através, então, do ataque de um outro bromo a esse hidrogênio aqui, que é o elo mais fraco, mais fácil de sofrer a reação. Ele vai atacar esse hidrogênio e vai arrancar o hidrogênio dessa molécula de benzeno. E vai fazer com que essa ligação que estava aqui formando o hidrogênio passe a formar a dupla ligação original do benzeno que a gente tinha anteriormente. E aí, então, a gente tem como produto final um bromo-benzeno, um HBr e um FeBr3. Lembrando que o FeBr3 é simplesmente um catalisador. Se ele é um catalisador, a gente tem ele no início da reação e no final da reação exatamente igual. Então, a gente pode observar que, no decorrer da reação, houve o rompimento momentâneo dessa dupla ligação do benzeno, mas isso não permanece, porque
o anel benzênico vai permanecer estável por um longo tempo. É um grupo muito estável, então é difícil de ocorrer o rompimento efetivo dessas ligações do benzeno. Então aqui a gente mostra esse mecanismo que é só um rearranjo eletrônico para acomodar esse bromo em substituição ao hidrogênio. É simplesmente um mecanismo, não quer dizer que a dupla ligação foi rompida, porque a gente tem que no início da reação a gente tinha um anel benzênico e no final da reação a gente tem um anel benzênico. Então, em comparação com os alcenos não aromáticos, a gente tem que a dupla ligação do alceno aromático ela é bastante instável. Então, se a gente tem uma dupla ligação de um alceno não aromático, a gente vai ter a quebra dessa dupla ligação muito mais facilmente do que a gente tem a quebra de uma ligação simples de um metano, por exemplo. Mas, se a gente tiver um grupo aromático na molécula, essa dupla ligação dificilmente vai ser quebrada. A gente não vai ter processos, então, de adição à dupla ligação. A gente vai ter reações de substituição, em que a gente substitui um átomo por outro, um grupo por outro. Por hoje é só, pessoal. Eu espero que vocês tenham uma excelente semana e a gente se vê na nossa próxima aula. Tchau, tchau!